Eu vou te apresentar o E-Social e dar 3 dicas para você executar esse processo com mais segurança. Eu sou a Lilian, tenho mais de 10 anos de experiência no departamento pessoal. Hoje eu vivo 100% do DP e me dedico desde 2020 ao método que eu desenvolvi para ensinar a executar na prática e com segurança os processos do DP. Esse método completo eu já entrego para milhares de alunas dentro do meu curso, o DP Descomplicado. Além disso, eu me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. Se você também quer aprender DP na prática e executar os processos com segurança, você está no lugar certo. Desde o meu início da carreira, meu foco sempre foi descomplicar, saber o porquê das coisas, saber fazer os cálculos, conseguir entender e executar todos os cálculos de DP para conseguir trabalhar em todos os processos do DP, além, de conseguir dar suporte aos empregados. Todo esse foco na execução e na prática me fizeram evoluir na carreira e conquistar oportunidades incríveis, como um salário de R$5.000 aí como analista, por exemplo. E se você também deseja aprender a executar na prática e com segurança os processos do DP, você está no lugar certo. Pois é isso que nós vamos ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho aí do tão temido E-Social. Eu trouxe 3 dicas que vão te ajudar a ficar por dentro do E-Social, se manter atualizada e se destacar nesse processo tão importante e em alta do departamento pessoal. Caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não trabalhe na área de DP, você deve ter pensado, meu Deus, o que é esse tal de E-Social? E se você já trabalha, pode ser que quando você viu o tema do vídeo até ficou com receio, não foi? Bom, o E-Social ele tem esse efeito, tá? E é um processo que causa muita insegurança sobre os profissionais aí do DP, desde os que estão aí anos atuando na área, até principalmente os que estão começando agora. E para os que ainda pensam em ingressar nesse mundo aí de oportunidades, eu quero dizer o seguinte: calma. Apesar de parecer, o E-Social não é esse monstro de 7 cabeças aí que muitos profissionais falam ou imaginam não, ok? Assim como os demais processos do DP, o E-Social é mais uma rotina que precisa ser conhecida e dominada com muita prática para que possa ser executada com segurança aí no dia a dia. Antes da gente partir para as dicas e para a execução, vamos conhecer um pouquinho então sobre ele? Bom, o E-Social ele surgiu da necessidade da unificação dos dados informados ao governo, mas quando ele foi criado houve muitos problemas, como falta de interpretação correta dos layouts, falta da definição de responsabilidades dentro de cada empresa, prorrogação de prazo, entre outros, E isso passou uma informação errada aos profissionais atuantes na área, que se viram perdidos e muito inseguros diante desse caos. Mas o tempo foi passando e mesmo diante de tantos obstáculos, o E-Social ele vem sendo implantado e por mais que pareça uma complicação gigantesca, eu quero te dizer que não é, ok? É possível na prática dominar e executar esse processo com segurança. Eu não sei se você sabe, mas eu também não dominava nada de E-Social há pouco tempo atrás. Eu também me sentia meio perdida e tinha um certo medo só de escutar esse nome, Pois não sabia de quase nada. Nós já ouvíamos falar muito dele, inclusive eu tive até gestores que colocavam terror na gente, no sentido assim, quando o E-Social entrar em vigor, vocês vão ver. Mas enfim, o que aconteceu comigo foi que eu trabalhava em uma empresa muito grande e cuidava da parte do fechamento da folha e dos impostos. E diante de tanto fluxo de trabalho, precisou-se de uma pessoa para fazer a implantação do E-Social. Com isso acabou, que eu fiquei um pouco por fora desse processo e isso começou a me incomodar. Eu sabia que esse assunto seria uma parte comum da rotina dos profissionais de DP, assim como era o fechamento da folha, por exemplo. E começou a me incomodar o fato de eu não estar atualizada e preparada quanto a isso. Eu olhava à minha volta e o E-Social já começava a ser implementado nas empresas e eu tinha o sentimento que se eu não aprendesse a executar, ficaria para trás. E isso ia me prejudicar bastante. Afinal, como que eu seria uma profissional atualizada e completa que domina o DP sem conhecer o E-Social que veio para ficar? Isso foi me causando uma insegurança, com relação a esse novo processo, porque eu queria de fato aprender na prática e saber executá-lo. Poderia até aparecer uma nova oportunidade, por exemplo, que exigia E-Social, e aí como é que eu ia fazer se eu não dominasse, Foi onde então eu comecei a procurar outras oportunidades. Uma porque eu também queria mudanças na minha carreira e estava insatisfeita, e outra principalmente para aprender o E-Social na prática e ter mais segurança, mesmo que eu já tivesse anos de experiência na área. Além disso, eu queria muito aprender a trabalhar em um sistema muito conhecido aqui da minha região, o que me motivou ainda mais, a buscar por uma nova oportunidade.
Aconteceu então, depois de um tempo, o que eu mais queria: conseguir uma vaga em uma empresa que utilizava o sistema que eu queria aprender e eu de fato aprenderia finalmente sobre o processo do e-social da melhor forma possível, executando na prática. Estudar e ver vídeos é até importante, como eu sempre falo por aqui, mas o que de fato vai fazer você executar qualquer processo dentro do DP com segurança é indo para a prática. Aquela oportunidade me deixou de verdade muito empolgada e também um pouco ansiosa, porque eu achei por um segundo que talvez eu não daria conta, porque era uma coisa totalmente nova para mim. Por isso que eu sei o que você está passando. É normal ter esse medo, essa insegurança de achar que nunca vai conseguir entender esse processo ou até qualquer outro, né? De começar até a achar que talvez o DP não é para você e que você nunca vai evoluir nesse setor. Mas olha só, eu sou a prova viva de que quando a gente aprende do jeito certo e sabe executar na prática, automaticamente a insegurança desaparece. Você se torna aquela profissional segura que sabe fazer qualquer processo do DP. E a minha relação com o e-social não foi diferente. Quando eu cheguei lá na nova empresa para executar as minhas atividades da minha nova função, não tinha mais para onde fugir. Eu tive que sentar e aprender sobre o e-social para que eu pudesse executar esse processo com segurança na minha nova rotina ali da empresa. E como eu disse antes, para mim isso era uma novidade, porque eu estava em uma empresa onde eu não fazia esse processo. E eu também tive medo, afinal, tudo que é novo traz aquele friozinho na barriga, né? Bom, aí na prática eu comecei identificando os prazos de cada informação, o que eu deveria enviar, qual o momento e como eu deveria conferir. Iam surgindo os erros e como eu não tinha como não resolver, afinal, o que eu ia falar para minha chefe, né? Que eu era insegura e não sabia executar aquele processo? Não, né? Eu havia passado na entrevista e tinha que fazer o que fosse preciso ali para que as obrigações fossem entregues, mesmo tendo medo de errar. E como eu sempre falo nas minhas redes sociais e para as minhas alunas, a insegurança ela é fruto de algum conhecimento que ainda nos falta. E no meu caso, faltava fazer o que eu quero te ensinar por aqui, executar na prática e com segurança esse processo do DP. Hoje, olhando para trás, eu percebo que ter tomado essa decisão de trocar de empresa e buscar uma oportunidade que contemplasse aquilo que eu precisava aprender naquele momento foi muito bom também para minha carreira. Isso porque eu me desenvolvi ainda mais e comecei a eliminar aquela insegurança que eu tinha sobre o e-social, que era muito difícil, que eu não daria conta e que eu nunca saberia executar esse processo com segurança como uma boa profissional do DP precisa saber fazer. Provavelmente, se eu tivesse me acomodado na outra empresa onde eu trabalhava, eu não teria me desenvolvido e ficaria parada no tempo. E hoje, eu percebo que também a minha insegurança não era por não saber fazer aquele processo naquele momento, né? Mas sim porque eu ficava me comparando com outros profissionais que já estavam na minha frente nesse assunto. E eu achava que para chegar no nível de entendimento deles, demoraria muito tempo. Mas a verdade é que a partir dessa mudança de empresa, quando eu tive que realmente saber executar na prática, a segurança veio. A segurança que eu digo aqui é em mim mesma, né? De saber o que eu estava fazendo e por que eu tinha que fazer aquilo, não apenas executar aquilo no automático. O e-social ele é um sistema complexo, sim, do ponto de vista de estrutura, né? Eventos e muitas regras, mas é totalmente possível de dominar, até porque ele ainda está em implantação, que torna isso mais fácil. Mais fácil? Sim, mais fácil, porque estamos todos aí no mesmo barco, né? Podendo trocar informações com parceiros, podemos discutir o melhor direcionamento e estudar cada item alterado, inserido ou também excluído. Eu costumo dizer que o e-social trouxe consigo muitas oportunidades aos profissionais de DP, inclusive para você se destacar. Como eu já disse no começo do vídeo, ele é novo para todo mundo, independente se você tem anos de experiência ou não. Foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha mais de 7 anos de experiência na área e sabia pouca coisa até de fato partir para a prática. Hoje não é mais possível que o profissional de DP não tenha nenhuma noção de e-social, porque já é uma realidade no nosso departamento, então não tem como fugir. Você precisa saber executar na prática e com segurança para conseguir cumprir com as obrigações de toda e qualquer empresa que você vier a trabalhar. Pode pesquisar, praticamente todas as vagas de departamento pessoal pedem conhecimento no e-social, e esse conhecimento tem muito a ver também com a questão de estar atualizado. Tá? Então busque ao máximo praticar e buscar esse conhecimento. Querendo ou não, é uma nova realidade que você precisa se adequar. Depois desse papo longo para você abrir a sua mente aí, vamos para as dicas que eu preparei para você dominar aqui o e-social nesse vídeo de hoje? Já vai deixando o like aí, hein? Bora lá! Então, essa é a minha primeira dica aí para você.
mantenha-se atualizada. E ó, quando eu digo manter-se atualizada, é independente de você estar na área ou não. Acredite, tem muito profissional de DP por aí que não se atualiza, que trabalha no automático e acha que não precisa fazer algo a mais porque já está trabalhando na área. Mas aí acontece que a gente vê muito por aí, né? Na hora de participar de um processo seletivo, surge a insegurança e aquele desespero de se atualizar rapidamente, e na maioria das vezes isso acaba dando errado. Isso porque praticamente todos os dias saem informações novas aí sobre alguma alteração na legislação e também no e-social. Como eu disse antes, ele ainda está em implantação, então é natural que ainda ocorram muitas atualizações. Quando o e-social entrou em vigor, ele era uma coisa. Hoje, esse sistema já sofreu vários ajustes e veio até uma nova versão, que é o e-social simplificado, onde foram excluídas muitas informações. Inclusive, esse é um ótimo tema aí para um próximo vídeo. Não vejo muita gente falando sobre, então se você tem interesse nesse assunto, assim que terminar esse vídeo, já comenta, eu quero saber mais sobre o e-social simplificado. Assim eu vou saber que você está aí acompanhando o conteúdo, e se tiver muitos pedidos, eu posso aí, quem sabe, fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Voltando à nossa dica de se manter atualizada, é preciso estar atenta, e quando eu falo atenta, é se inteirar de verdade sobre os procedimentos. Ler o manual, saber utilizar a documentação técnica, acompanhar as mudanças e as publicações quase diárias ali no site oficial do governo. Aqui eu quero frisar o que eu repito sempre, né? Que mesmo que você ainda não esteja na área, você pode sim ser uma profissional atualizada e ficar por dentro do e-social. Afinal, essas informações estão disponíveis para todo mundo, elas não são restritas apenas para profissionais que já trabalham com essa rotina. Agora você pode até estar pensando, né? Ah, mas eu não faço nem ideia de como que é o e-social por dentro, nem sei o que significa cada coisa. Como é que eu vou me atualizar sobre algo que eu desconheço? Acertei? Pois bem, veja a resposta aí para sua dúvida, que ela está na sua própria pergunta. Você precisa procurar esse conhecimento que está te faltando, não dá para ficar esperando alguém vir te dar tudo de mão beijada. Tá? Hoje, principalmente aí com o poder da internet, você tem muitas opções para se atualizar e aprender. Então, isso não é mais uma desculpa para não conhecer os processos. No DP Descomplicado, por exemplo, que é o meu curso onde eu ensino a executar na prática e com segurança aí os processos do DP, entram em todas as turmas diversas alunas que sequer conheciam algo sobre o DP e em pouco tempo conseguiram oportunidades na área porque se deram bem no teste prático através do conhecimento totalmente na prática daquilo que foi adquirido. Então, se você alinhar o conhecimento na prática, a segurança para executar os processos, mais atualização, é sucesso garantido, pode acreditar. A segunda dica que eu trouxe é conhecer o sistema de folha de pagamento que utiliza. E quando eu falo conhecer, não é só saber onde gera cada layout lá dentro do sistema. Não basta só saber onde apertar no sistema. A questão aqui que eu quero que você fixe aí na sua mente é que é preciso saber executar na prática e com segurança não só esse, mas todos os processos que nós temos aí no setor de DP. Inclusive, eu vou deixar passando em algum lugar aqui da tela um vídeo que eu já fiz sobre a folha de pagamento. Querendo ou não, vai contribuir para você dominar o e-social. Então, assiste esse vídeo aqui primeiro e depois já corre lá para assistir o outro, tá? Voltando para o e-social, é preciso entender cada evento gerado, quais informações contém cada layout, o que impacta em cada uma, onde que é preenchido para que traga aquela informação, certo? Saber disso te dá clareza e segurança para que possa tratar as informações e gerar um índice menor de erros aí nas cargas que a gente faz para o e-social. Se você ainda não teve contato com o e-social, pode até achar que eu tô falando grego, né? O que é tudo isso, Lilian? Mas calma que eu vou te explicar. Muitos profissionais de DP fazem seus processos de forma automática e não sabem como que o sistema chegou a determinados valores ou determinados resultados. Por isso que eu sempre falo da importância de saber executar na prática e com segurança todos os processos do DP. Saber conferir cada cálculo na mão e, mais que isso, entender as bases e o porquê de cada coisa que se está executando. Aqui você também vai precisar dessas dicas tão importantes porque precisa compreender aí o que o seu sistema de folha está calculando para poder tratar qualquer eventualidade na importação dos dados para o e-social. Isso minimiza erros e retrabalho. E caso eles aconteçam, você saberá identificar o caminho para tratar da maneira correta. Sabe por quê? Porque você vai ter segurança na execução. Ah, Lilian, mas eu não trabalho ainda na área, né? Como é que eu vou saber essa parte se eu não tenho acesso a nenhum sistema? Bom, uma dica extra aqui é você pesquisar nos sites de empresas de sistema de folha de pagamento o conteúdo que eles disponibilizam sobre o e-social.
Existem portais de documentação super completos por aí e sempre atualizados, pois essas empresas precisam estar sempre à frente do que está acontecendo para repassar isso para os clientes. Pesquise sobre os sistemas que as empresas da sua região mais utilizam e faça essa busca, no site dessas empresas. Na empresa que eu trabalhei como suporte, por exemplo, uma das documentações mais completas que existia era do E-Social. Tinha muita informação gratuita lá e o mais legal é que qualquer pessoa pode acessar, mesmo não sendo usuário do sistema, porque são conteúdos de legislação, então não tem desculpa. Tá? Antes da gente partir para a última dica, eu já quero criar um compromisso aqui com você. Assim que terminar esse vídeo, pesquise os principais sistemas, que se utiliza na região que você mora e vasculhe o site dessas empresas. Pesquise as atualizações, as notícias e os conteúdos que elas disponibilizam, combinado? Bom, a terceira e última dica é: não tenha medo. Não tenha medo de pesquisar, de correr atrás desse conhecimento, que ainda te falta e de buscar uma oportunidade para executar esse processo na prática. Eu já te contei no começo do vídeo que eu também era insegura com relação a esse processo, mas eu corri atrás e hoje não me resta mais nenhuma dúvida ou insegurança. Por isso que eu posso te afirmar que é perfeitamente possível qualquer pessoa aprender a executar esse processo do DP na prática e com segurança. Ah, Lilian, mas é fácil falar, né? Não, não é. E veja, eu não tô te falando porque alguém me falou, eu tô te falando porque eu realmente vivi esse processo na pele, então eu sei como você se sente, tá? Eu já contei aqui que quando uma colega começou a me explicar sobre o E-Social, eu achava que eu jamais ia dominar o assunto ou entender o que ela estava falando. Eu achei que eu não ia aprender e nem saberia fazer aquilo na prática com segurança, porque aquilo era novo para mim. Só que o meu primeiro passo foi determinante. Eu tinha medo do E-Social, mas eu não tive medo de mudar de empresa, mesmo estando há quase 8 anos na empresa anterior, e fiz o que precisava ser feito, porque eu sabia que aquilo seria uma grande oportunidade na minha carreira para evoluir cada vez mais. É claro que vieram pensamentos sabotadores como: será que vai dar certo? Será que eu vou aprender? E se eu não gostar da nova empresa? Aqui eu já domino, o processo de DP e também da empresa. Mudar agora, será que é o mais certo a se fazer? Esses foram apenas alguns dos pensamentos que apareceram, que é normal, inclusive, em qualquer situação que a gente pense em mudar, Mas eu não dei ouvidos a eles. Eu foquei no que eu queria e pensei que era melhor não dar certo, mas eu ter tentado do que não saber se daria ou não por ter tido esse medo de mudar. Por isso que eu te digo, deixar o medo te dominar não vai te ajudar. Pelo contrário, ele vai te paralisar na busca de algo tão importante e tão desafiador, que é a sua segurança aí para executar qualquer processo do DP. Falando de E-Social, que é o nosso tema de hoje, quando você começar a entender como ele funciona, os impactos dele no dia a dia do DP, você vai deixar esse medo aí de lado e vai ver que as coisas vão se encaixando, vai até perceber que ele não é um vilão, mas sim uma verdadeira solução. Naturalmente, você já vai perceber que não é mais aquele bicho de 7 cabeças que você imaginava e vai conquistando cada vez mais segurança para trabalhar com ele. Assim como tudo na nossa vida, o primeiro passo para dominar algo e sentir segurança é colocar em prática. Quer um exemplo? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, geralmente lá na nossa infância, nós também temos medo e achamos que nunca vamos conseguir, não é? Mas como aprender se não tentar, se não praticar? No começo, a gente anda com as duas rodinhas, vai ganhando confiança, vai treinando equilíbrio, pode até cair alguns tombos, o que é normal quando a gente está aprendendo algo novo, Com esse social também é assim. No começo parece um bicho de 7 cabeças, mas conforme você vai estudando, conhecendo e aplicando na prática, vai percebendo que existe uma lógica por trás de tudo. E chega uma hora que você já consegue tocar sem as rodinhas. Você não vai aprender se não estudar, se não se atualizar e principalmente se não executar o processo na prática. Não adianta. Eu poderia aqui colocar muitas dicas, mas hoje eu quis resumir nessas 3, pois são bases aí para que você se prepare e esteja segura ao entrar nesse universo do E-Social. No começo é normal se sentir confusa, mas conhecendo os objetivos do sistema, suas fases, os prazos e como funciona a implantação, tudo vai se alinhando. Além disso, o E-Social pode trazer grandes oportunidades aí aos profissionais de DP. Hoje, as empresas estão em busca de profissionais que conheçam como funciona o E-Social, como criar estratégias para a implantação e saibam onde buscar informações sérias e confiáveis para que a empresa não sofra penalidades futuras.
O e-social não é o vilão, como eu já falei, ele vai ser um divisor de águas aí no que se refere à desburocratização e o quanto antes você saber executar esse processo na prática e com segurança, mais preparada você vai estar para atuar na sua carreira no DP, né? Independente da empresa que você esteja atuando. O fato de ainda estar em implantação gera esse efeito negativo, porque a gente ainda está sobrecarregada, né, dos processos que ainda não foram eliminados. Mas acredite que esse período aí vai passar e nós veremos concretizado um sistema unificado que vai beneficiar tanto a empresa como o empregado, o governo e você que está aí atuando ou querendo atuar no DP. Acredite no seu potencial, mas prepare-se, saiba executar na prática e com segurança para ser uma profissional com conhecimento em e-social, esse processo tão importante aí do nosso universo do DP. Já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou ou se você ficou com alguma dúvida ou ainda se tem algum outro conteúdo, né, que você quer ver por aqui. Deixa seu comentário logo abaixo aqui desse vídeo, que esse é seu espaço para se comunicar comigo e eu tô sempre por aqui vendo tudo que é comentado. De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você, que eu tenha cumprido com a minha meta de ensinar a executar na prática e com segurança aí os processos do DP. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.